Olá pessoal, todo mundo animadíssimo para começar uma turma de português com foco na sua nomeação? Eu sou a professora Flávia Rita, vou acompanhar vocês nesta jornada, que será uma jornada maravilhosa, rumo a uma vida melhor, eu não tenho dúvida disso, e você está buscando o caminho certo, né gente? Que é o caminho do estudo, é o caminho do esforço. Eu espero que você já tenha percebido que não há atalhos, você precisa realmente aprender a matéria e a partir desse aprendizado aplicar nas suas provas ali com consistência tudo que você puder para resolver o seu problema aí profissional e se tornar, enfim, servidor. Gente, só não passa quem desiste. E eu sei que você não é essa pessoa, você vai alcançar o seu objetivo de vida. E aí, trouxe aqui o nosso programa de curso, porque se a gente começa organizado, né, fica muito mais fácil a gente seguir um processo. Bom, então, bem-vindo ao nosso Português Total. E eu quero saber primeiro, né, qual é o seu objetivo? Em qual desses prédios aqui, com que roupa você se identifica? Porque isso é importante, né? Então, eu quero saber o seguinte, você está pleiteando Receita, Polícia Federal, uma Polícia Civil, tribunais, Cefaz, né? Deixei aí, Cefaz Espírito Santo, aqui a gente tem o Tribunal do Paraná também aqui em cima, né? Então, muitas opções para você que está se dedicando ao concurso público. Gente, então o concurso é isso, é um cenário de muitas possibilidades. Ah, Flávia, eu quero um concurso de prefeitura, um concurso pequeno, igualmente importante, e o seu esforço é igualmente necessário. Na verdade, gente, concurso vai requerer de vocês consistência, vai requerer de vocês constância nesse processo e muito conhecimento. E é por isso que a gente está aqui, para trazer este conhecimento, né? Então, vamos pensar na base do nosso curso. Como é que ele vai ser montado para você entender direitinho a logística do português. Aprender é um processo. Você pode se valer, por exemplo, do livro Português Complicado. Claro que na sua turma há PDFs, tá? Então, eu aconselho que você busque sempre mais de uma ferramenta, mais de um instrumento. Então, nós vamos trabalhar com PDFs, mas se você quiser também, você pode adquirir com uma condição especial o livro Português Complicado. Nós vamos deixar o link aí para você que está fazendo Português Total conosco. Ah, Flávia, quais as vantagens? Além de você ter várias correções de exercícios desse livro em vídeo, também questões comentadas no próprio livro, você vai aumentar, obviamente, a sua capacidade de mobilidade. Ah, hoje eu estou sem internet, eu levo o livro, né? Cada um vai gostar de um suporte, sempre existem opções aí diferentes. Bom, o que a gente começa sabendo é o seguinte, as aulas expositivas, elas fazem parte de um processo de aprendizado. Ai, Flávia, eu vejo muito lugar falando assim, não assista a aula expositiva porque perde tempo. Eu acho que cada aluno tem o seu perfil, cada aluno tem a sua necessidade. Se você está aqui, você provavelmente já percebeu a necessidade de alguém para ajudar você a administrar a sua ansiedade e ajudar você a assimilar melhor os conteúdos de língua portuguesa. Eu falo que é igual malhar. Há aqueles que têm a disciplina suficiente que nunca vão precisar de um personal na vida. E outros que já vão precisar de uma força. E outros que vão precisar de um amigo para estar ali ao lado. Então vamos respeitar as individualidades. O que eu sei é que aprender é processo. Então se é processo, vai requerer etapas. E a aula expositiva geralmente é a primeira parte desse processo. Ou uma das partes iniciais, porque ela pode ser, obviamente, substituída por um livro, pelo PDF. Só que às vezes, gente, para o aluno pegar um livro de português, por exemplo, entender o que é um período composto, a estrutura de uma oração, é mais complicado. Então o professor vai dar aquela força, aquele suporte, aquele direcionamento, explicar para você quais são os conteúdos mais relevantes em prova, a partir das organizadoras, tudo isso a gente vai falar ao longo do nosso curso. E aí quando você se dispuser a ler um material, você já vai ter uma certa familiaridade com aqueles conteúdos. Então eu acho que é mais ou menos isso. E depende da realidade de cada aluno. Eu não costumo julgar. Há alunos que não se adaptam com videoaulas, normal. Há alunos que se adaptam melhor, por exemplo, com livros do que propriamente com PDF. E eu quero oferecer para você todos os cenários possíveis. Na nossa turma, você tem videoaulas e PDFs. Além disso, os slides de apoio que a gente vai utilizar. É uma turma que envolve teoria e prática. Então, a gente vai também corrigir exercícios, vou mostrar tudo para vocês, para que você se sinta seguro. Então, como aprender é um processo, a gente tem que passar por esses processos aqui. Aula expositiva, né? Basicamente, a gente está falando de recurso para aquisição de conhecimento. Para dominar uma disciplina, nós precisamos de embasamento teórico.
teórico. Então, para adquirir esse embasamento teórico, você tem a opção de aula expositiva, PDF e livro. E às vezes não é uma questão de escolher, às vezes é uma questão de somar esforços. Todos esses instrumentos podem ser usados na sua preparação em momentos diferentes. Aqui eu vou sempre aconselhar vocês assim, a pelo menos assistir a aula e ler o PDF de apoio, no mínimo isso, beleza? Bom, aí a gente tem aqui a ideia de aprendizagem ativa. Trata-se da construção, consolidação do conhecimento. Se é ativa, o próprio nome já está falando. Eu não consigo fazer por você. É claro, gente, que existem bons materiais de resumo, de mapa no mercado. Eu nem discuto isso, eles são excelentes. Eu conheço alguns mapas que eu fico olhando e falo assim, gente, que perfeição. A questão é que para você assimilar todo o conteúdo, costuma ser mais eficiente produzir o seu próprio mapa do que adquirir um mapa já pronto. Ah, mas Flávia, eu tenho muita dificuldade, eu não vou fazer, eu prefiro um material já pronto. Ok, cada um, dentro das suas dores, dentro da sua realidade, vai ter que administrar a própria ansiedade e fazer o que é possível, porque às vezes você nem tem tempo para isso. Mas a minha sugestão é que você se aventure ao longo do nosso curso fazendo fichas curtas, tá? Então, terminou uma aula, o que eu vou sugerir para você? Fazer fichas curtas. O que seriam essas fichas? Aqui, ó, materiais mais ou menos desse tipo aqui. Vou mostrar para vocês na tela cheia para ficar mais fácil. Fichinhas, né, que vão trazer ali o resumo de uma regra, essa está de cabeça para baixo, mas não faz diferença, daqui a pouco eu coloquei até uma telinha aqui. Então, a gente pode fazer ficha curta, nós podemos fazer ficha longa. Então, por exemplo, com ficha longa, eu trabalho num curso que é complementar ao Português Total, né? Eu trabalho com esse livro aqui, que é o nosso livro de fichamento, tá? Neste livro, a gente tem esquemas, mas você preenche comigo em sala. Então, sempre nessa lógica de aprendizado que ativo. Eu trabalho os esquemas, mas você tem uma parte que é, vamos dizer assim, de treino para poder realmente consolidar esse conhecimento. Então, é uma outra etapa, porque a primeira etapa é a do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui a partir de aulas expositivas. Então, você tem a opção de fichas curtas, fichas longas, que nada mais são do que esquemas. Então, as fichas longas, elas se assemelham ao mapa mental, elas vão aglutinar mais informações numa mesma página, mas elas são esquemas que funcionam muito bem para efeito de memorização. Bom, outra técnica, resumo. Se você gosta de resumo, por exemplo, no livro Português Descomplicado, ao fim de cada capítulo, eu deixo um resumo. É uma estratégia, mas melhor do que ler o resumo feito pela Flávia, gente, e aí eu tenho que ser honesta, melhor do que ler o resumo feito pela Flávia é produzir o seu próprio resumo. Então, por exemplo, peguei aqui aleatoriamente um capítulo, tipo capítulo de verbo, e aí, na sequência, eu vou lá e faço um resuminho. Tempos compostos, esquema de terminações, tabela de bases, enfim, vou trabalhando com vocês aí essas possibilidades. Mas produzir o próprio resumo é mais eficiente. Então, quando eu te falo isso, eu estou dizendo o seguinte, olha, por mais que você compre um livro, não é ele que vai trazer a sua aprovação. É aquilo que você fizer por si mesmo. Então, a aula é um passo rumo a esse processo. Nesse processo de aula, a gente ainda precisa inserir ferramentas de aprendizagem ativa. Essa aprendizagem ativa pode estar por meio de fichas curtas, que são aquelas fichas que vão trazer uma regra apenas, tá? Fichas longas, resumos, mapas mentais, caderno de erro, por exemplo, também é uma outra opção. Então, a gente tem todas essas opções aqui, beleza? Mas eu preciso que você faça alguma coisa, né? Por quê? Senão você vai assistir a aula e esse conhecimento que você adquirir ao longo das aulas, ele vai se perder ao longo do tempo. E a gente sabe que é esse o problema do concurso público. Eu não posso deixar esse conhecimento se perder. Bom, e para fixação de conteúdo, a gente já sabe que o que vai fazer você realmente fixar o conteúdo é resolver muitos exercícios. Nós vamos fazer diversos exercícios ao longo do nosso curso, mas quando o nosso curso acabar, eu preciso que você assuma um compromisso de continuar fazendo exercícios. Então, você vai ter lá um calendário, né, em que periodicamente você vai fazer uma prova completa de português para envolver ali todos os conteúdos mais complexos, a interpretação de texto e também selecionar por assuntos. Se
5 de cada, 10 de cada, dentro da sua possibilidade, mas que seja com uma certa regularidade, para que você possa revisitar os conteúdos aprendidos. Conhecimento se perde com o tempo. Se você não estimular o seu cérebro, pode ter certeza de que ele vai ser esvaziado. Por mais que você aprenda ao longo do nosso curso, existe uma chance de esse conhecimento se perder. Então, eu espero que você fixe consigo mesmo um compromisso de estudar com afinco para alcançar o seu objetivo de se tornar servidor, beleza? Então, as aulas expositivas fazem parte de um processo. O seu curso inclui tanto aulas expositivas quanto PDF de apoio. Você pode adquirir o livro Português Descomplicado para complementar a sua preparação. Não é necessário, ser muito honesta, né, porque eu sou autora do livro, porque os PDFs estão muito completos e as nossas aulas também serão muito completas. Mas é uma ferramenta a mais para você resolver exercícios, porque o livro traz exercícios comentados, exercícios por assuntos, provas completas, enfim. E são exercícios diferentes dos que nós trabalharemos ao longo das nossas aulas, beleza? Mas necessário não é. A aprendizagem ativa é necessária. Eu preciso que você se disponha a fazer pelo menos 2 coisinhas aqui. Fichas longas e fichas curtas, resumo e mapa mental. Eu sugiro que você lide com 2 técnicas em momentos diferentes. Não, Flávia, eu vou fazer uma só. Eu vou fazer só das matérias que eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, dentro de língua portuguesa, verbo, ou das matérias que caem mais. Já é um começo, é melhor do que nada, tá? Mas eu sugiro que você se valha de mais de uma técnica, beleza? E conteúdo para fixação a partir de questões, os enunciados de prova, os erros, os acertos, que servem de referência para a construção sólida do seu conhecimento. Então, para fixação de conteúdo, o único recurso é fazer questão de prova, tá? Questões de provas anteriores. Flávia, você sugere que eu faça só da minha banca? Eu já pensei aqui, eu faço muito concurso, por exemplo, de tribunal, e eu faço só tribunal da FCC. Ou você sugere que eu varie um pouco? Eu sempre acho que assim, 80% da sua banca, 20% de bancas variadas. Por que é bom fazer 20% de bancas variadas? Porque se a sua banca mudar de perfil, você não vai ficar sem graça xingando a organizadora. Porque tem aluno que fica xingando a organizadora. Eu falo assim, quem disse que ela não pode mudar de perfil? Quem falou que ela tem que morrer fazendo sempre a mesma coisa? Então eu diria que uma proporção interessante aqui seria a gente fazer 80% dentro da nossa lógica de banca. Se você faz, por exemplo, tribunais, você pode fazer 80% de FCC, Sebrasp e FGV, né? Que são bancas até com perfis muito diferentes. Não, eu só faço FCC, eu só faço VUNESP, 80% da banca ali que provavelmente fará o seu certame. E 20% de bancas variadas, porque isso dinamiza o seu conhecimento. E se a banca mudar de perfil, você não fica refém da banca. Então, é assim que eu sugiro que você se organize. Flávia, e no nosso curso, como nós vamos trabalhar no Português Total 2023? Eu vou trabalhar diversas organizadoras. Obviamente, a gente acaba tendo mais questões da FCC, da VUNESP, do Sebrasp, da FGV, porque são as bancas que mais fazem provas em nível nacional. Mas vou trabalhar bancas pequenas, tipo FUMAC, Fundep, Pontua, Instituto Consulplan, Fundatec. Então, eu vou trabalhar bancas variadas ao longo do nosso curso e vou explicando para você assim, ó, isso aqui tem mais chance de cair em tais organizadoras por esse motivo. A gente vai selecionando esses conteúdos também, tá? Bom, aqui eu trouxe um fluxograma, né, para você pensar na sua própria realidade aí. O que, quando e como. Então, o que você quer? Você quer passar em qual concurso? Quando? Como? Estudando, né? Dando sorte na vida. Se for dando sorte, você já pode tirar o cavalinho da chuva, né? Como diz o outro, quer, vai ficar querendo. Passa a mão no chão e sai correndo, porque concurso não é sorte, é disciplina. E você precisa colocar isso na sua cabeça. Então, comece estabelecendo para si mesmo, gente, o que você quer. Flávia, mas você acha que o tempo não varia de aluno para aluno? Varia, com certeza. Mas é importante a gente tentar definir uma data. Então, vamos tentar definir uma data. Eu quero passar no concurso X,
em 2 anos. Em 6 meses não rolaria, não. Em 6 meses você pode colocar como meta aprender português. É uma meta viável para os próximos 6 meses. Passar no concurso em 6 meses, eventualmente nós vamos ter alunos que são aprovados em 6 meses. Isso acontece. Mas a realidade da maioria é passar entre 2 e 5 anos. Então o concurso tem que ser um projeto de médio e longo prazo. Aprender português é o seu projeto de curto prazo e a gente está aqui para fazer esse projeto realmente sair do papel e ele vai sair, tá? Então vamos definir o que você quer. Passar em qual concurso? Qual carreira? Não fica mudando toda hora de concurso, pipocando, porque isso atrapalha um pouco a sua estrutura de aprendizado. Quais as matérias que você precisará aprender para de fato ser nomeado naquele concurso? Então, traçar essas estratégias também vai fazer sentido para você. Bom, o conhecimento tem a ver com propósito. Primeiro você tem que querer aprender, né? O aprendizado não acontece do nada, você tem que querer aprender. Tem a ver com disciplina, tem a ver com foco e resiliência. Eu digo que a resiliência é a palavra mais importante. Por quê? Quando você fizer uma lista de exercício lá, vamos pegar um conteúdo que vocês erram muito, verbo, e de repente o resultado não for satisfatório, isso vai dar aquele desânimo. Você vai falar assim, mas eu assisti a tantas aulas, eu fiz tantas questões, eu li o PDF todo, eu até li o livro, eu fiz ficha curta, eu fiz mapa, e mesmo assim o resultado não veio. A resiliência, ela acontece quando você entende que os desafios são diferentes para cada um de nós, né? E que você precisa persistir a despeito de um resultado ruim. É a mesma coisa quando você está ali no meio do processo e se submete a uma prova. Eu vou fazer um concurso X, você sabe que você não está tão bem, mas no fundo você vai para a prova com alguma esperança. E aí quando o resultado é muito ruim, a gente tende a ficar muito desmotivado. E é aí que a resiliência faz a diferença na nossa vida. Você precisa persistir a despeito de resultados ruins ao longo do processo. Quer em listas de exercício, né? Porque isso vai acontecer, quer, por exemplo, em certames específicos. Então, o não, ele faz parte do processo. O erro, ele é parte do processo. Ponha isso na sua cabeça. Para ilustrar, né, eu tô com mais de 40 anos, quase que bem mais, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe, 43 especificamente. Mas eu aprendi a andar de bicicleta com 36 anos, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade, meu pai e minha mãe não tinham muitas condições financeiras, enfim, a bicicleta não fez parte da minha vida e o Alexandre, meu marido, gosta muito de bicicleta e a gente, né, ali naquele mover de fazer alguma atividade física junto, ele uma vez teve uma ideia de me dar uma bicicleta de presente e eu pensava assim, nem o tamanho da bicicleta já me assustava. Eu falava assim, nem que eu vou andar nessa bicicleta. Né? Caí, gente, diversas vezes, mas não foram tombos, como é que eu posso dizer assim, simples. Em um, eu tive que ser simplesmente levada pelo SAMU aqui em Belo Horizonte, tinha na Lagoa da Pampulha. Pensa, todo mundo me olhando e eu olhava assim e falava assim, eu morri. Eu acho que eu nunca mais vou andar de bicicleta. E fui, aos poucos, ganhando mais autonomia, ganhando mais confiança. E hoje eu faço trilhas complicadas, trilhas com 40 quilômetros. Obviamente, nem sempre eu gosto das trilhas, tá? Eu sempre falo que eu vou, reclamo pra caramba, vou, murrinhando, mas eu sei que faz bem pra minha saúde. Eu sei que eu tinha um propósito, que era aprender a andar de bicicleta, especialmente porque eu nunca tinha tido a oportunidade. Então, não é porque eu estava mais velha que eu deveria deixar isso passar. Eu fiz aula com aquele Anjos da Bike, porque o Alexandre para me ensinar era muito sem paciência. Eu andei na bicicleta do Tatá, que era uma bicicleta mais, aro 15. Então, assim, eu fui usando todos os recursos de que eu disponha para me sentir mais segura. E hoje eu consigo fazer trilhas bem complicadas. Então, eu acho que essa questão da resiliência, não é porque eu caí uma vez, essa vez em especial que eu tive que ir para o hospital de SAMU, eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou desistir desse negócio de andar de bicicleta porque eu posso, sofrer um acidente mais grave. Depois eu refleti e falei assim, olha, gente, acidente grave eu posso sofrer de avião, eu posso sofrer de carro, eu posso sofrer em N situações diferentes. Eu preciso ter a prudência de estar sempre de capacete, eu preciso respeitar os meus limites, a minha velocidade e preciso ganhar confiança. E isso obrigatoriamente implicava treino, consistência. Então, fui ali trabalhando a consistência para ganhar mais confiança.
e não deixei os tombos que eu levei me desmotivarem ao longo do caminho. E foram muitos, tá, gente? Muitos. Alguns que eu olhava e falava assim, Deus, pelo amor de Deus. E os outros olhando ainda, você como mulher velha, quase que eu botava nas costas. É em treinamento, né? Anjos estava aí, segura a bicicleta pra mim. Tem gente pra uma rodinha, gente? Pelo amor de Deus. E eu sou muito desengonçada pra essas coisas, né? Bom, então é propósito. Eu queria aprender, né? É a disciplina, é o foco e a resiliência de saber que mesmo quando houver obstáculos, eles são de fato transponíveis, porque outras pessoas já passaram por processos similares. Você sabe que todo dia um monte de nome está no Diário Oficial. Provavelmente você conhece pessoas normais que já foram nomeadas e empossadas. Aí você olha e fala assim, se essa pessoa passou, eu também passo. Era igual eu pensava andando de bicicleta. Falava assim, se o Alexandre anda, eu também ando, né? Então, é basicamente assim que a gente tem que pensar. E a oportunidade a gente está tendo aqui. Bom, a gente sabe que aprender é um processo que vai requerer teoria, e nós estamos em um curso teórico, prática, e nós vamos seguir com a prática, revisões processuais e mais prática. Então, a partir ali da fase em que você já adquiriu o conhecimento, o que vai fazer sentido é revisar a matéria e fazer exercício, revisar a matéria. Então, o ideal é que você construa esse material de revisão. Como que eu vou construir? Eu vou fazer um caderno de erros, eu vou fazer, por exemplo, resumos, eu vou fazer mapas mentais e, periodicamente, você vai revisar esse conteúdo e fazer mais exercícios até o dia em que o seu nome estiver no Diário Oficial, no curso, né, no concurso dos seus sonhos. Porque, às vezes, você pode fazer um concurso ali no meio do caminho que vai atender às suas necessidades financeiras imediatas e vai persistir ali para além daquele caminho. O resultado, ele é isso aqui, ó, real, seguro, projetado e merecido. Eu sempre falo isso, resultado tem que ser real, tem que ser consistente, seguro, porque ele acontece em 100% das vezes, projetado, por isso a gente estabelece períodos de tempo, mas para eu estabelecer período de tempo, eu preciso entender que o concurso é um projeto de médio e longo prazo, eu preciso entender que ao longo desse projeto de médio e longo prazo, eu tenho que fazer, por exemplo, 1000 questões de língua portuguesa. E quando a gente fala 1000, o menino fala assim, 1000 é muito. Bom, ao longo deste curso, a gente vai fazer quase 400, então você pode ficar tranquilo que 1000 é fichinha. Então, ao longo de um ano, se você se propuser a fazer 1000 questões de português, eu tenho certeza de que você estará mais perto do seu sonho, né? Se você fizer todas as que estão no livro, Português Complicado, são mais ou menos 1000 questões, 1000 frases ali no livro. E se fizer mais as da aula, você já vai ter feito muito mais de 1000. Eu tenho certeza de que vai dar resultado. Fora que hoje existem excelentes sites de questões no mercado, eu não trabalho para nenhum deles, tanto TEC, que é concurso, e outros tantos sites são boas ferramentas, tá? E com certeza vão fazer aí um somatório positivo na sua nomeação. Então o resultado, gente, ele é real, ele é seguro, ele é projetado e especialmente ele é merecido. Pensa, você terá consciência de que ao longo desse processo se dedicou o suficiente para merecer este resultado. Flávia, mas o processo é muito doloroso, é muito lento, é mais lento para alguns, mais rápido para outros, e isso não importa. Aqui, não importa se eu aprendi a andar de bicicleta com 36 anos. Hoje eu consigo fazer trilhas de 40 quilômetros como qualquer outra pessoa que aprendeu na infância. Então, na verdade, esse resultado real, seguro, projetado e merecido é o que você busca. Aprender é uma escolha. Eu sempre falo isso aqui com os meus filhos, com os meus colaboradores. A gente vive colocando empecilho na própria vida, mas aprender é uma escolha. E é uma escolha a ser feita todos os dias. Então eu espero que você faça essa escolha, porque português pode ser assim muito difícil para alguns alunos, mas não se trata de um obstáculo intransponível. Se você se detiver no seu propósito, você vai aprender português em condições de gabaritar uma prova e realmente alcançar o seu objetivo, tá? Então vai acontecer, ponha isso na sua cabeça, vai dar certo. Bom, a gente estava falando dessas etapas, desses processos, então a gente está na etapa do conteúdo em que nós vamos nos valer de videoaulas, PDF, livro, né? Você vai aqui pensando no que faz mais sentido para você. O nosso curso inclui tanto videoaulas quanto PDF, beleza?
Então você tem esses dois materiais de apoio e você ainda pode adquirir um livro Português Complicado se você achar que é necessário. Às vezes não precisa ser agora, porque você já vai consumir muitos conteúdos, imagina. Então você já tem muita coisa para fazer junto comigo agora. Então são processos, né? Ferramentas diferentes em momentos diferentes. Bom, eu tenho fichas, mapas, resumos, esquemas como ferramentas de memorização. Ai, Flávia, eu acho perda de tempo. Não é. Posso te falar como alguém que trabalha com educação há mais de 20 anos. Não é. O nosso aprendizado, ele é construído em etapas. E essa memorização, ela decorre de ações. É uma aprendizagem ativa. Então, quando você faz um esquema, ou até mesmo quando você faz uma anotação da aula, tá? Ah, eu vou assistir a videoaula, mas eu vou anotar. Às vezes você não precisa copiar tudo que eu falo, mas você já pode fazendo ali na forma de esquemas. E isso vai ajudar você a compreender melhor a matéria e especialmente a fixar a matéria. Vocês já perceberam que quando vocês anotam, você geralmente fala assim, isso está no meu caderno em tal parte. Vocês conseguem localizar a informação muito mais facilmente. Porque existem componentes motores que vão fazer com que a sua memória de longo prazo seja ativada a partir de processos motores de anotação. Flávio, mas eu acho que desperdiça muito papel. Compra um tablet, anota, né? Hoje existem vários tablets aí como recurso de estudo. Um tablet com canetinha, existem algumas opções de marca bem em conta. É uma opção legal, né? Estuda a partir de um tablet ali, baixa o PDF e vai fazendo as complementações. Isso também funciona bem, beleza? Bom, então, ficha, mapa, resumo, esquema, você pode até adquirir tudo pronto. Mas o melhor disso aqui é agir. É você fazer, é o melhor, beleza? Prática que se dá com a resolução de questões e depois desse processo inicial que envolve essas 3 etapas, você vai para um processo que é o de revisão permanente, até o seu nome estar no Diário Oficial. Você vai revisar por erros, você pode fazer um caderno de erros, questões que você errou você separa e explica, né, obviamente, por temas. As que a gente erra tem que refazer, obviamente, periodicamente. Gente, é importante perceber que às vezes a gente erra uma questão, daí 6 meses faz a mesma questão e erra de novo. Então, para ver que isso aí faz sentido. Então, por erros, por temas, por provas completas, porque é importante mensurar o resultado dentro do conjunto, simulados, né? E também por questões. E aí, no caso, quando eu falo por questões, eu estou pensando em questões por assunto, porque você vai consolidando ali o conhecimento de um determinado assunto, concordância, crase, se expondo a enunciados diferentes, a situações de provas diferentes e tendo a oportunidade ali de evoluir no seu aprendizado, tá? Bom, o meu conselho para você é que você siga o nosso curso sim. Aulas expositivas, mais o PDF, se você quiser, pode ser livro também, né? A gente já tem isso aqui. No PDF existem questões, nas aulas eu vou trabalhar questões. Escolha 2 formas ativas e aí você dá um intervalo aqui, ó, de mais ou menos 7 a 14 dias para explorar essa aprendizagem ativa. Flávia, mas eu vou fazer o meu resumo, o meu mapa, a partir de que suporte? A partir do PDF, sempre esquematizando. Então, essas formas ativas aqui, você pode trabalhar com resumo, você pode trabalhar com fichas curtas, que são aquelas que vão trazer uma regra por ficha, esquemas, que são fichas longas, né? Você pode trabalhar com mapas mentais, isso tudo aqui. E exercícios de fixação. Sempre, gente, você tem que trabalhar por assunto, porque vai consolidando ali o conhecimento. Você tem que trabalhar provas completas também, isso é importantíssimo, principalmente em português, porque os enunciados se misturam, né? A gente vai trabalhar isso tudo no nosso curso também. Eu diria o seguinte, aluno preparado para um concurso, ele fez mais ou menos 1000 questões em língua portuguesa, separadas ali, ou por assunto, ou por fixação. É um número que não é excessivo de maneira alguma, tá? Então, a gente está sugerindo essa rotina aqui, sempre fazendo exercícios e sempre respeitando ali a sua dinâmica, beleza? Então, esses exercícios nós já vamos ao longo do curso fazer, mas depois, no seu ciclo de revisão, eu sugiro que você, toda semana, a cada 7 dias,
você faça um determinado assunto e uma prova completa, que você vai estar vendo outros. Então, você vai numa dinâmica de 2 em 2 assuntos, né? Isso aí vai ajudar você. Aqui, ó, eu trouxe um conceito de ficha curta, só para você ter uma ideia. E aí eu quero te mostrar o seguinte, você pode fazer uma ficha numa folha sem pauta, você pode usar folha pautada, post-it, não faço diferença que é de aluno, tá, gente? Aqui, e esses alunos foram aprovados, tá? Então, são alunos muito bons. Então, você pode fazer do jeito que você quiser. Ah, eu sou mais monocromática, Flávia, eu quero fazer uma coisa assim, ó, mais simplesinha, sem ficar usando muita coisa, porque eu rendo mais. Gente, a questão não é o tanto de cor que você usa, não é papel colorido, não é nada disso. A questão é construir um processo de aprendizagem ativo, tá? Isso aí realmente é importante, como você entender ser melhor. E esse material de aprendizado ativo, ele deve ser feito a partir do PDF, ou a partir das aulas expositivas com as suas anotações, ok? Bom, então já falamos um pouco sobre o nosso curso e agora eu vou te mostrar o programa do nosso curso, para você entender o que nós estamos fazendo aqui. Então, o programa do curso, você vai visitando aqui comigo. Olha o que a gente tem. A apresentação do curso, que é essa aula de hoje, por isso ela já está aqui em verde, porque nós já cumprimos esse objetivo. E aí eu acho importante, nessa primeira conversa, eu explicar para você, especialmente, que eu acredito em você, que é possível aprender língua portuguesa nesse prazo, né? E que vai depender do seu esforço também, né? Cada um aprende de um jeito, cada um aprende em um tempo, mas vai depender do seu esforço. Então, a gente tem as partes da gramática para trabalhar. Então, as nossas próximas aulas serão partes da gramática, especialmente fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Se você quiser, você sempre vai poder usar como esquema o seguinte: pegar o PPT, que é o PowerPoint da aula, pegar esse PPT, Flávia, mas eu não gosto de ficar imprimindo PPT, imprime 4 por folha ou não imprime. Invista no seu estudo, compre um tablet, porque é até mais fácil você não ficar perdendo folha, que aí você faz uma pastinha para português, uma para direito administrativo, outra para regimento interno, outra para não sei o que, constitucional, raciocínio lógico, enfim. Então, imprima o PPT ou baixe o PPT da aula. Antes de assistir a aula, dê uma folheada. Se houver questões nesse PPT, por exemplo, nos próximos, cada PPT aqui tem 6 questões, se houver questões, né? E é houver, não pode ser houverem, tá? Verbo haver com valor existencial sempre na terceira pessoa do singular. Se houver questões, eu sugiro que você se arrisque. Faça as questões antes da aula, beleza? Eu não deixo o gabarito embaixo, eu deixo sempre no fim do PPT, porque isso é uma forma de você também mensurando o seu conhecimento prévio das matérias. Então, partes da gramática, fonética, morfologia, sintaxe, semântica, estilística, isso aqui para você se organizar até em termos de edital. Todos esses conteúdos, fonética, por exemplo, ó, vão ser vistos detalhadamente, conceitos fonéticos. Então não precisa ficar ansioso nessa aula não, porque nós vamos trabalhar separadamente conceitos fonéticos. Essas aulas que estão em cinza, que eu vou chamar de 5, essas aulas, sempre que vierem aqui em cinza mais escuro, elas têm como propósito uma dinâmica de 10 questões, então ela vai ser uma aula de questões antes de a gente começar o conteúdo, para eu mostrar para você como as bancas costumam cobrar aquele conteúdo, e aí eu também tenho a oportunidade de falar quais os conteúdos que são mais cobrados em cada banca, beleza? Então estas aulas têm este objetivo, vão sempre iniciar um bloco. Aí eu vou dar conceitos fonéticos, ortografia, parônimos e homônimos, o GIF, a situação gráfica, são aulas teóricas. Ah, mas não vai ter exercício disso? Vai. Divisão silábica. E aqui, ó, a gente entra com blocos de exercícios. Bom, eu tô gravando o curso agora em 2023. Então, imagine aqui. Se por acaso eu quiser fazer mais uma lista de hífen, aí ela vai alterar a numeração das suas aulas. Porque aqui eu projetei 100 aulas, beleza? Começando na aula, nem foi na de apresentação, foi na aula de teoria mesmo. Essa aula de apresentação não conta, porque ela não tem matéria, tá? Então, começando na aula 1 mesmo, que é a nossa aula, deixa eu mostrar aqui só para você ter uma ideia, a aula de apresentação ela tá como 0, tá? Aqui, ó, tá vendo? Então, começando na aula de partes da gramática, se por acaso eu resolver incluir aqui alguma aula, a única coisa que vai acontecer é essa sequência aqui alterar. Isso não é um problema e não deve te gerar ansiedade. Vamos imaginar que saiu um concurso muito bom, eu resolvi fazer uma prova completa e vou colocar na turma do português
Total, claro. Vamos imaginar que eu dei uma aula solidária, que a gente sempre faz muitas aulas solidárias, e eu sempre convido você para participar dessa aula solidária. Depois eu deixo ela aqui disponível. E aí ela fica sempre como aula extra, não precisa de você se preocupar. Se for uma aula de exercício de um tema específico, igual, por exemplo, estou falando hífen, a gente vai colocar uma lista lá. Então, só para você entender a dinâmica do curso. Aqui, então, nessas aulas em cinza mais escuro, nós vamos trabalhar sequências de 10 questões, tá? E elas vão ter como objetivo apresentar a matéria. Aqui dentro eu estou trabalhando questões, aqui, por exemplo, tenho 6. Geralmente eu vou trabalhando 6. Aqui eu vou trabalhar 6 e aí vai. Em alguns assuntos eu trabalho um pouco mais. Aqui, nessas em vermelho, a gente vai trabalhar sempre sequências de 20 questões, beleza? Por isso que eu tô falando que ao longo do nosso curso a gente já vê muito. Aqui vou trabalhar como cai morfologia, explicando, por exemplo, formação de palavras é um conteúdo menos cobrado do que classes gramaticais. Então, o objetivo aqui é apresentar quais as bancas que exploram mais o conteúdo, que é o que a gente vai fazer em como cai. Depois vou trabalhar teoria, mais 20 questões, focando aqui em formação de palavras. Noções gerais de classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbios e preposições, conjunções, artigos, numerais e interjeições. Aí vou fazer uma sequência com 20 questões dessas classes. Depois vou para pronome, que é uma matéria muito importante. Então, noções gerais, emprego de pronomes pessoais, demonstrativos, relativos, colocação pronominal, uma lista com 20 questões. Vou trabalhar verbo, conjugação, dicas de conjugação, tempos compostos, correlação entre tempos e modos, carga semântica, vozes verbais. E aí, na sequência, nós vamos fazer uma lista com 20. Lembrando, gente, que aqui dentro eu já costumo fazer listas com pelo menos 6 questões, tá? Então, ao longo das aulas, eu vou fazendo 6 questões aqui para ilustrar a matéria. Eu sempre falo para o aluno, imprimiu o PPT ou baixou o PPT e fez num tablet, vai olhando as questões, né? E, além disso, você tem outras questões lá no PDF para trabalhar, beleza? Então, por isso que a gente já vai fazendo muitas coisas aqui. Então, aqui eu estou em sintaxe como cai, cinza mais escuro, o objetivo, trabalhar 10 questões para demonstrar enunciados diferentes, de bancas diferentes. Depois eu vou trabalhando esses conteúdos aqui. Geralmente, nesses conteúdos eu uso 5, 6 questões. Essa quantidade pode variar um pouquinho, tá, gente? Porque, eventualmente, a gente vai precisar de um pouco mais, um pouco menos. Então, vou trabalhar isso aqui tudo até chegar numa lista de 20 questões. Mas aqui mesmo a gente também já trabalha questões, porque teoria sem questão é meio esvaziado, né? Então, ao longo da aula, eu vou trabalhando questões com vocês para não ficar muito chato. Como cai pontuação, por exemplo, todas as bancas cobram, Sebrasp, FCC, FUMAC, Fundeb, Fundatec, enfim, todas. A gente trabalha aqui para explicar os modelos de enunciado. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, eu vou trabalhar troca de sinal de pontuação, qual é a frase certa, mudança de sentido, todos os enunciados possíveis, entendeu? Aqui o objetivo é exatamente diversificar mudança de sentido, falei possível, escrevi. Diversificar os enunciados, beleza? Aí vou trabalhar a pontuação e mais 20 questões. Flávia, pontuação vai dar para ser uma aula só? Às vezes eu vou dividir isso aqui em 2, aí vai alterar a ordem das aulas. Então, a ordem das aulas eventualmente pode ser alterada. Por quê, Flávia? Porque eu posso inserir um conteúdo ou dividir para a aula não ficar muito grande. Só acréscimo, tá? Tirar não. Então, pode haver aulas não planejadas. Então, aqui, ó, posso dividir em 2 aulas. Aqui eu até já dividiria, tá? Porque vírgula é muito grande. Então, seu curso provavelmente vai terminar com mais de 100 aulas. Mas não vai terminar com 180 para você falar assim, aí não deu para eu cronometrar o meu tempo, né? Aqui, ó, como cai concordância, esse aqui era mais escurinho. Então, como cai concordância aqui, a gente vai trabalhar 10 questões, e aí eu vou mostrar os enunciados.
Aqui, como cai regência e crase, vou trabalhar 10 questões. Aqui vou trabalhar 20 questões. O conteúdo de concordância, tanto verbal quanto nominal, né? E aqui é lógico que ao longo das aulas eu também vou fazendo questões com vocês. A mesma coisa acontece aqui. Ao longo das nossas aulas eu vou fazendo questões com vocês, beleza? Vou tentando pegar as questões mais recentes, de 2022, 2023, enfim. O mais recente que eu consegui aqui é o que a gente vai trabalhar. Regência, mesma coisa, vou fazer 20 questões aqui, onde houver em vermelhinho. Aqui vou trabalhar questões de crase ao longo do processo, que eu posso trabalhar um pouco menos, um pouco mais. Interpretação de texto, como cai, enunciados diferentes, o nosso objetivo aqui. Vou trabalhar todos os conceitos de texto, beleza? Variação linguística, tipos de discurso, funções de linguagem, fatores de textualidade, padrões de linguagem, intertextualidade, polifonia, tudo que cai dentro da lógica de interpretação de texto. E vou dar um recado para vocês. Às vezes, a gente fica bom em gramática e negligencia a interpretação de texto. Daí a importância de fazer provas completas. Por quê? Texto é uma habilidade a ser treinada. Você tem que treinar até o seu campo visual para não ficar acrescentando informações da leitura do texto. Enfim, é uma habilidade a ser treinada. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas não vai ser o texto da prova, vou deixar para lá. E erra a interpretação de texto. Então, às vezes, você fica bom em gramática e começa a errar 2 de texto numa prova com 10 questões e isso não é viável para a sua nomeação. Você não pode errar 20%. Infelizmente, a gente sabe que a gente está num cenário de desafio, de competição, que a gente precisa ir muito bem. Então, não negligencie a interpretação de texto. E para isso, nós vamos fazer várias questões com foco em texto. Então, aqui nós vamos fazer listas diferentes, tá? Aqui vai depender, não vou colocar que são 20, porque vai depender do texto que a gente tiver e do tipo de matéria, mas a gente vai fazer listas aqui por assunto, ok? Então, vamos trabalhando listas por assunto. E aí, aqui, entramos nesse bloco azul, que é o bloco de revisão final do nosso curso, em que faremos provas completas. Então, nós vamos fazer prova completa da FGV, e aí vocês vão ver que a FGV, ela é desafiadora, ela tem outro olhar para o português, com pouca gramática normativa e muita interpretação de texto de um jeito diferente. FUNESP, que já é uma banca mais comum, Instituto Consulplan, FUMAR, que essa prova, por exemplo, tem 30 questões, é de 2023, né? SEBRASP aqui, FCC, essas provas da FCC são de 2022, IDECAN, essa prova aqui está maravilhosa, porque ela traz muitos conteúdos interessantes, IBFC. Então, prova completa da FCC e coloquei mais um da FGV, porque o conteúdo da FGV é mais desafiador, vale sempre a pena. E claro, gente, que a gente está planejando o nosso curso com 100 aulas, mais ou menos 1 hora cada vídeo, tá? Cerca de 1 hora de duração. Claro, por exemplo, eu já sei aqui que tem uma prova da FGV que ela tem 30 questões. Se eu fizer 30 questões em 1 hora, eu não vou explicar essa matéria direito. Então, eu vou dividir. Pode ser que o seu curso termine, por exemplo, com 110 vídeos, 120 vídeos. Isso não é um problema para mim. Eu tenho um compromisso mínimo de te dar 100 horas de curso pelo investimento financeiro que você fez, beleza? E tenho um compromisso ético de trabalhar o curso com qualidade do início ao fim. Então, não é correr, beleza? Se você quiser acelerar o vídeo, ok, porque cada aluno, dentro da sua possibilidade, vai ali analisar o cenário e tomar atitudes por si mesmo. Então, você pode acelerar o vídeo, eu não posso correr, né? Eu não posso correr para falar assim, olha, vou correr aqui para terminar esse curso mais rápido. Não, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você saia daqui realmente satisfeito, que você se sinta aqui respeitado, né? No compromisso de te passar um conteúdo relevante para que você faça boas provas de português no concurso da sua vida. E para que em algum momento da sua trajetória você possa nos mandar lá no Instagram ou no chat do curso um depoimento super bacana, como tantos que a gente recebe, dizendo que minimamente nós tivemos aqui como equipe um impacto positivo na sua trajetória, porque o mérito, gente, vai ser exclusivamente seu. Então, nós vamos fazer parte dessa história porque estamos aqui no processo inicial, trabalhando com você a aquisição do conteúdo.
O que é o Português Total? É um curso teórico e prático do básico ao avançado, tanto que a gente trabalha com provas bem complexas no fim do nosso curso, do básico ao avançado, que tem por objetivo familiarizar o aluno com todos os conteúdos cobrados em provas regulares de língua portuguesa. Por que eu estou falando em provas regulares? Porque se você pegar, por exemplo, linguística textual ou qualquer outro campo da linguística, não é cobrado em provas regulares. Eventualmente aparece em alguma prova de professor de português, em alguma prova de redator, revisor. Então aqui nós estamos trabalhando com os cronogramas regulares das principais organizadoras. Você vai estudar uma gramática inteira, tudo que está dentro de fonética, tudo que está dentro de morfologia, de sintaxe, de semântica, de estilística. Você vai estudar com foco em concurso público. Então, por mais que existam bons manuais que tragam algumas flexibilidades para o uso da língua portuguesa, o meu olhar será sempre para como este conteúdo está sendo cobrado nas provas mais recentes de concurso público. Então, pode ficar tranquilo que eu faço prova o dia inteiro. Você entra no YouTube, eu estou lá o dia inteiro, a semana inteira, e eu vou saber a dinâmica dos concursos para dizer assim, isto cai dessa forma, é cobrado desse jeito. Então a minha preocupação não é te mostrar nem o certo e o errado, eu costumo brincar acerca disso. E nem refletir sobre a língua, tá, gente? Isso a gente faz lá no curso de letras, beleza? O meu objetivo é dar condições para que você gabarite uma prova de português. E para isso eu tenho que estar focada em como as questões são cobradas, beleza? Como a regra cai. Não importando o que eu penso, não importando o que o A pensa, o B pensa, eu vou evitar sempre te dar conteúdos que não são cobrados em prova de concurso público, eu vou trabalhar com aquilo que realmente é realidade na sua prova. Nós não estamos neste curso, especificamente, para problematizar a língua. Nós estamos para resolver o seu problema, tá? Então, você já foi apresentado ao programa de curso e agora nós vamos para as partes da gramática. Aqui no curso, né, nós temos outros tipos de curso. Nós temos uma pós-graduação em técnica redacional e revisão de texto, que ela tem um outro tipo de enfoque, né? Nós temos o curso português corporativo, que ele tem foco em empresa. Então, o que me interessa no caso corporativo não é propriamente me apropriar de regras, mas é me apropriar de uma segurança no ambiente laboral para fazer um e-mail, uma ata, um memorando, um requerimento. E como fazer isso sem uma metalinguagem tão precisa, com exemplos, estruturas de certo e errado. Então, para cada curso, uma realidade diferente. Aqui, o nosso foco é concurso público, beleza? Provas regulares, então que não incluem conteúdos como, por exemplo, linguística. Então, o nosso foco é gramática normativa e interpretação de texto. E nós faremos um excelente curso, eu não tenho a menor dúvida disso. Conte com a gente, lá na área do aluno tem o suporte, se você tiver alguma dúvida acerca do nosso material, eu não costumo muito responder dúvidas de outros materiais, porque se o material é do B, né, gente, você tem que mandar para o B, se o material é do C, você tem que mandar para o C. Então, a Flávia responde pelos materiais dela, pelas questões que estão nos seus materiais e, eventualmente, por uma questão de prova, enfim. Isso aí a gente responde, não tem problema. Mas, às vezes, o menino pega o material todo de outro professor, quer que eu confiro o gabarito do outro professor. Não, ele que tem que conferir, até por uma questão ética, né? Não posso mexer no material alheio. Enfim, então nós estamos lá para tirar suas dúvidas, para te dar o suporte técnico necessário. Ai, Flávia, tive dúvida nesse pedacinho da aula. Você vai ser instruído lá no campo suporte a dar um print, porque aí fica mais fácil para eu me ater à sua aula. E a gente vai, ao longo desses próximos meses, construir uma relação muito bacana. E essa relação vai ser uma relação de soma. Você está somando na minha vida, pode ter certeza disso, na vida de todos os nossos colaboradores aqui, né? Porque nós trabalhamos com isso, precisamos do nosso cliente. E nós, por outro lado, esperamos somar na sua vida. Porque a gente espera que essa seja uma troca muito justa e que você saia daqui muito satisfeito. Conte conosco e agora estou animadíssima para começar o nosso curso já com as bases da gramática, especialmente nós vamos trabalhar as partes da gramática. Então, te vejo na próxima aula em partes da gramática, especificamente vamos falar de fonética. Pega lá o seu PPT, já faça as questões que estão previstas lá para você ir se avaliando ao longo do caminho.